Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é terça-feira, dia de aula online. Então, como combinado, hoje às 5h30 da tarde, nós vamos falar sobre ciências. Eu vou fazer um retomado geral do que nós vimos em ciências nesses últimos tempos, assim, tá? Da apostila. Mas eu vou passar a atividade agora para vocês já irem tentando fazer e na nossa aula online eu vou frisar isso com vocês, tá bom? Então, página 28 de Ciência, Sistema Endócrino. Vocês vão ler o texto que tem nessa página, vão perceber que o sistema endócrino e o sistema nervoso, eles atuam em conjunto para poder liberar os hormônios para o funcionamento do organismo, das nossas glândulas. Vão ver que ele é responsável por essa regulação hormonal, regulação da quantidade de substâncias no nosso sangue e controlar o crescimento do nosso corpo. Também vão ver aquele quadro ali onde fala sobre a adrenalina. Vocês vão ler ali e vão descobrir o que é a adrenalina, tá? Na página 29 vai estar destacado algumas das glândulas do sistema endócrino. Então vocês vão observar ali e vão ler na sequência o que cada um faz, qual é a função de cada um no nosso organismo, tá bom? Então a hipófise, a tireoide, as suprarrenais, ovários, pâncreas, testículos, ovário nas mulheres e testículos nos homens. Então vocês vão ler ali o funcionamento de cada um. Na sequência, vocês vão ler sobre o HG, que é o hormônio do crescimento, vão perceber que quando ele é demais, quando ele está em excesso no organismo, acontece o gigantismo, e quando ele está em falta, quando ele é escasso, acontece o nanismo, tá? Quando a criança o adulto fica muito baixo, ele fica anão. E aí vocês vão responder as atividades. A linha número 1, que vocês têm que preencher, vai ter ali o hormônio liberado no momento em que sentimos medo ou tomamos sustos. Lá na página 28 vocês vão encontrar a resposta disso. Aí depois ali a letra B, o responsável pela taxa de açúcar no sangue, para ela ficar reduzida. Ali na página 29, naquela parte onde está descrevendo a função de cada glândula, vocês vão encontrar essa resposta. Na letra C, o hormônio de crescimento secretado pela glândula quando falta. Vocês vão encontrar aqui na página 30 essa resposta, tá bom? Ali na número 2, vocês vão preencher igual o esquema que tem na página 29, vocês vão preencher ali, tá? A número 3 vai perguntar sobre a glândula mestra. Na página 29 também vocês vão encontrar a resposta para essa questão. A número 4 é para colocar recortes de revistas que tenham momentos de adrenalina. Então ali vocês vão, se não tiver revista em casa para fazer recorte, pode fazer um desenho de um momento de adrenalina, que vocês vão descobrir que momentos são esses lendo na página 28, tá bom? E ali a número 5, se você já sentiu medo, em que situação, como você reagiu, pode anotar aqui no cantinho da apostila, ou o caderno tá em casa, eu mandei todos, vocês podem anotar no caderno e me mandar foto, tá? De ciências, então, eu vou mandar só essas atividades e na nossa aula online eu vou repassar tudo para vocês, beleza? Agora nós vamos para outra matéria. Próxima matéria, matemática, página 53, divisão em partes iguais. Então, nós já vimos proporcionalidade, já vimos a proporcionalidade e divisão em partes iguais, nós já vimos frações e tudo. Agora, divisão em partes desiguais, desculpa, eu falei errado ali, divisão em partes desiguais. Então agora vocês vão ler junto comigo na página 53 e vão ver que tem a história do pé de moleque, tá? Conta ali como que surgiu o pé de moleque. E vai ter um exemplo. Simone fez 135 pés de moleque que serão divididos em 2 encomendas, beleza? Nós temos um inteiro, 135 e 2 encomendas. Uma dessas encomendas, encomenda aqui, ela é o dobro da quantidade de doces da outra. Ou seja, essa aqui tem uma quantidade e essa tem o dobro dessa, tá? Como que nós vamos fazer essa conta, prof? Ali na apostila de vocês, a encomendas está sendo
desenhado ali na apostila de vocês, na continha, com uma bolinha. Na hora que vocês forem fazer na apostila de vocês as contas ali das atividades, vocês podem usar essa bolinha também, ou um asterisco, alguma coisa que remeta vocês ao total, tá bom? A quantidade de encomendas. Então aqui nós temos uma bolinha, que é uma encomenda, mais 2 vezes outra bolinha, igual 135. Por quê? Porque uma bolinha é uma quantidade, é uma encomenda, porque ela tem 2 encomendas. Então, uma bolinha, uma encomenda. Prof, por que 2 vezes bolinha para outra encomenda? Porque a próxima encomenda é 2 vezes o valor da primeira, tá? Aí vocês vão perceber ali que ele simplificou essa conta. Colocou bolinha mais bolinha mais bolinha. Por quê? Porque 2 vezes 1 é 2. Então, se ele tinha o dobro, é 2. Então, nós sabemos isso. Igual a 135. Então, prof, mas são 3 encomendas ou são 2? São 2 encomendas e uma tem o dobro daquela primeira, tá? Então, ali, nós vamos dividir por 3. Por que por 3? Porque no total, sabendo que uma é o dobro, então nós vamos ter como se fosse 3 encomendas. Igual a 45, dividindo 135 por 3. Então, vocês vão somar 45 mais 45 mais 45, vai dar 135. Mas, prof, eram só 2 encomendas. 2 encomendas. Uma encomenda, 2 encomendas. E essa outra aqui? Essa é o dobro de uma delas, tá? Então, vocês vão somar com um resultado para ter o dobro. Como assim? Uma encomenda vai ser 45 e a outra, que é o dobro, é 90, tá? Parece confuso, mas na hora que vocês estão escrevendo no papel, ela é um pouco mais simples. Ali na número 1, a turma da Bruna tem 36 alunos e metade deles vão para a escola de ônibus escolar. Então, vocês vão fazer uma conta, tá? 1/4 dos alunos dessa turma também vai para a escola de carro e o restante vai a pé. Aqui vocês podem fazer fração, vocês podem fazer uma bolinha, dividir em 4, porque ali fala em 1/4, e fazer desenhadinho na bolinha para chegar aos resultados. Mas nunca se esqueçam que não tem 100 alunos, tem só 36. O total de vocês é 36, tá? O denominador de vocês, o numerador de vocês, ali, o inteiro é 36. Desculpa, eu me confundi. 36 é o total de vocês. Então, vocês querem saber a metade de 36. Então, vocês vão fazer, como que é a fração que representa a metade? 1 e o 2. Então, vocês vão dividir por 2, que é o denominador. Ali, 1/4 da turma vai para a escola de carro. Quanto que é 1/4, prof? Vão pegar o 36, que é o inteiro, e vão dividir pelo denominador, que é... Qual que é o denominador de 1/4? Vocês vão descobrir ali, vão fazer. Vocês já sabem 1/4, vocês já sabem quanto que é o denominador. E o restante vai a pé. Como que vocês sabem qual é o restante que foi a pé? Fazendo a fração, tá? Então, ali na letra C, vocês vão escrever isso, 36 dividido por 2, lá do meio, e o resultado, tá bom? Na sequência, número 2, a Giovana fez 1.200 salgados que serão divididos em 2 encomendas. E uma dessas encomendas tem o dobro da quantidade da outra. É o mesmo esquema do exemplo, tá bom? Vocês vão pegar a quantidade de encomendas, que são 2, vão escrever ali, faz a bolinha como um exemplo, igual no exemplo, né, para representar a quantidade de encomendas. Vocês vão perceber que, assim como no exemplo é o dobro, então nós vamos ter 3, vamos dividir por 3. Por que por 3, prof? Porque é uma encomenda mais uma e o dobro de uma delas. Vai representar 3 partes iguais, tá bom? E daí não se esqueçam de fazer como lá no exemplo. Quando vocês dividirem 1.200 por 3, vocês vão chegar num resultado. Vocês têm que pegar o resultado e multiplicar por 2. Uma encomenda vai ter o valor que vocês chegaram dividindo 1.200 por 3. A outra encomenda tem o dobro do valor, tá bom? Ali na número 3, vocês primeiro vão ter que ler o balãozinho ali da Denise e da Carla conversando. Eu fiz o triplo de quantidade de pulseiras que a Carla.
Então, a Denise fez o triplo da quantidade. Então, vocês vão pegar o 96, que é o total, e o triplo. Vocês vão dividir por quanto, se ali é o triplo. Nós temos um valor, que é o valor que a Carla fez, e a Denise fez o triplo. Então, mais um outro valor. Então, nós vamos dividir por 4. Por quê? Porque daí, o resultado que nós vamos conseguir dividindo por 4 é o que equivale a que a Carla fez e multiplicar por 3 esse resultado para descobrir quanto que a Denise fez, tá bom? Ali, a fábrica de laranjas vendeu 1.450 garrafas de suco para 2 lanchonetes. A lanchonete A comprou o quádruplo de quantidade de garrafas do que a lanchonete B. Então, é o mesmo esquema. Tudo segue a mesma lógica, tá bom? Vocês vão pegar o valor total de 1.450, vão dividir por quanto? Por quê? Por quanto? Ali nós sabemos que é o quádruplo, então nós temos que dividir por 5, porque uma é uma quantidade que a lanchonete A comprou, a lanchonete B comprou, a lanchonete B comprou e a lanchonete A comprou o quádruplo. Então nós vamos dividir 1.450 por 5, porque uma é a quantidade da lanchonete B e esse resultado que nós vamos conseguir dividindo por 5, nós vamos multiplicar por 4, que vai representar a quantidade de sucos que a lanchonete A comprou, tá? E na número 5, R$120 dividido entre os 3 filhos. Fração, vão dividir o 120 pelo denominador, tá bom? Número 6, vocês vão olhar ali na lata qual é a quantidade de gramas que tem o achocolatado e vão dividir pelo denominador também. A letra B tem a relação com aquilo dali, que vai ser uma soma. E a número 7 é a mesma coisa que nós fizemos no exemplo e nessas outras que a prof explicou, tá bom? Então, de matemática também era só isso por agora. Vocês vão olhar ali na página 57 o que vocês, um pouco do que vocês aprenderam até agora nesse capítulo. E aí à tardezinha, né, 5h30 da tarde, na nossa aula de ciências, a gente se vê, tá bom? Beijos, fiquem bem, até mais tarde. Tchau, tchau, galerinha!